E a gente começa a edição de hoje falando sobre o depoimento do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, à CPMI do 8 de janeiro, nesta terça-feira. Quem acompanhou a sessão e traz agora todos os detalhes para a gente é o repórter Bruno Pinheiro. As primeiras perguntas foram feitas pela relatora, senadora Elisiane Gama. Ex-diretor da PRF no governo Bolsonaro, Silvinei respondeu a todos os questionamentos ao lado dos advogados e disse que a acusação de interferência nas eleições, essa foi a maior injustiça já feita na história da PRF, que completa 95 anos nos próximos dias. Eu nunca utilizei do cargo para benefício político eleitoral do presidente. Se fosse assim, nós teríamos que afastar metade dos servidores públicos aí daquela época e hoje também. E as fotos que eu tenho com o presidente Bolsonaro é porque ele me permitiu tirar, utilizei na minha hora de folga e o cargo nunca postei na minha hora de folga, o cargo nunca foi usado em benefício meu e muito menos dele. E não seria eu também que ia mudar o resultado da eleição, né? Já com dezenas de perguntas ao depoente, a relatora chegou a ser repreendida pelo presidente, o deputado Arthur Maia. Senadora Elisiane, a senhora faz uma pergunta ao depoente, ele responde. Se a senhora não se sentir satisfeita com a pergunta, Vossa Excelência pode até repetir a pergunta. Agora, obviamente que a resposta do depoente é dele. E a senhora poderá, ao final, na sua condição de relatora, constar aquilo que a senhora julgar necessário. Agora... E suspensa por 5 minutos após o clima esquentar entre os parlamentares, o depoente continuou citando números. Nós já tínhamos aplicado 900 multas no pessoal que estava trancando a rodovia. Mais de 20 milhões, um total de 10 mil multas aplicadas. Todas as lideranças foram identificadas antes da decisão, com 24 horas. De 50 pessoas, 5 pessoas foram presas. 150 locais foram interditados, desinterditados em 24 horas, num total de 1.300. Silvinei é investigado por autorizar uma operação da PRF com uma força-tarefa no Nordeste durante o segundo turno das eleições. Segundo ele, a PRF realizou abordagens em 694 pontos e em diversos estados da federação. Ele ainda ressaltou que não há nenhuma investigação, seja na Polícia Federal ou no Ministério Público, envolvendo um cidadão que tenha sido impedido de votar por conta da operação nas estradas. Não existe nos TRE do Brasil nenhuma investigação que fica demonstrado que a Polícia Rodoviária Federal descumpriu qualquer procedimento em relacionado às decisões e qualquer outra norma dos colegiados dos tribunais, do Tribunal Regional Federal, Eleitoral, TSE e dos TREs. No dia das eleições, a realização de bloqueios nas rodovias no interior do Nordeste chegou a ser apontada nas redes sociais como forma de afastar os eleitores de Lula das zonas eleitorais, o que configuraria um possível uso político da PRF pelo então presidente Jair Bolsonaro, do PL. Em 29 de outubro de 2022, o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, ele vetou a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal de realizarem qualquer operação envolvendo o transporte público disponibilizado a eleitores, seja ele de graça ou não, sobre pena de responsabilização criminal dos diretores gerais de ambas corporações. Em depoimento, o ex-diretor da PRF disse ter ido à Advocacia Geral da União para consultar a decisão. Fomos à AGU, porque nenhum servidor do Poder Executivo pode cumprir qualquer decisão judicial sem um parecer da AGU. E a AGU disse, está aqui, cumpra, continue a operação e cumpra a decisão. Ou seja, a polícia deveria continuar o seu trabalho de fiscalização de trânsito, o seu trabalho proibindo que armas, que também era uma decisão do STF, chegasse próximo das zonas eleitorais, fiscalizando também os crimes eleitorais. E foi isso que a instituição fez naquele domingo. No início do depoimento, Silvinei disse que não tinha conhecimento de processos administrativos.
Durante a reunião, o ex-diretor da PRF corrigiu a informação e disse ter conhecimento de processos já encerrados. O assunto gerou uma nova discussão entre os membros da mesa. Eu pessoalmente acho que há, de forma muito clara, uma mentira da parte dele. Presidente, o depoente está mentindo ou não? Não está mentindo. Não? Não. E com o início das atividades no plenário do Senado, a reunião da CPI foi suspensa novamente, após o presidente Arthur Maia conversar com o presidente Rodrigo Pacheco. O presidente Rodrigo Pacheco pediu para suspender os trabalhos e nós vamos ver se conseguimos uma negociação com ele para poder continuar as oitivas mesmo durante a ordem do dia do Senado, só isso. A próxima reunião da CPMI será na quinta-feira e deverá ouvir o homem responsável por levar o explosivo até o aeroporto de Brasília. Hora de opinião aqui no Jornal Jovem Pan. Dora Kramer aqui conosco hoje nos estúdios da Jovem Pan. Dora, bem-vinda. Uma ótima noite a você. Mais uma sessão da CPMI de ânimos exaltados. A gente viu que Arthur Maia, o presidente da comissão, teve de suspender por alguns minutos por causa de muito bate-boca. Mas hoje, ao contrário do que vinha acontecendo nos últimos dias, apesar dessa situação, foram aprovados requerimentos de convocação de G. Dias, ex-ministro do GSI, o que não havia sido aprovado em reuniões anteriores, do ex-diretor adjunto da ABIN, Saulo da Cunha, e também do coronel Jean Lawande. Você chegou a mencioná-lo em comentários na semana passada ou no começo dessa semana. Pois bem, estamos observando uma certa mudança na condução da CPMI. O que você traz para a gente? Boa noite, Lívia. Boa noite, Kobayashi, que já está conosco. E boa noite a todo mundo que nos acompanha. Olha só, essa CPI, eu acho, desde o começo, sempre achei que ela era mais um problema do que uma solução. Gente, segunda-feira que vem vai fazer um mês que tem a CPI. Um mês. E até agora o que se viu foi um depoimento que não trouxe esse depoimento de hoje do ex-chefe lá da PRF, não trouxe nada de acréscimo. O que tivemos, mais uma vez, uma sessão marcada pelo bate-boca, por brigas, dessa vez envolvendo diretamente a relatora. Isso acontece em todas as sessões da CPI, todas da CPMI, todas as sessões. E agora ainda temos essa cereja do bolo, né? Que é uma cereja assim com gosto amargo, que é o quê? Essa divergência explícita. A Tarja fala em colisão, tá certa a Tarja? A Tarja é em rota de colisão entre a relatora e o presidente. Ora, para o bom andamento dos trabalhos, no mínimo, o comando da CPMI, o comando da comissão, tem que estar caminhando num certo acordo, tá certo? E isso, o que se vê é só um desacordo. Houve essa correção de rumos a que você se refere, Lívia, com requerimentos, aprovação de requerimentos que tinham sido rejeitados. Por quê? Justamente porque o presidente da CPI se contrapôs à relatora. Isso não costuma dar bom resultado. Pois bem, Nelson Kobayashi também conosco nesta terça-feira. Kobayashi, boa noite a você, bem-vindo. Quero uma avaliação sua também a respeito desse primeiro depoimento prestado à CPMI, depoimento do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez. Ele negou que tenha favorecido em alguma situação ou qualquer situação o ex-presidente Jair Bolsonaro. Negou que tenha coordenado aquela operação da PRF no Nordeste para tentar interferir no fluxo de eleitores. A PF segue essas investigações e ele, lembrando, é réu por improbidade administrativa também. Quais são suas impressões a respeito desse primeiro depoimento e desse bate-boca todo que tivemos hoje? Será que a gente pode esperar esse mesmo comportamento nas próximas reuniões? A gente pode esperar sim, viu, Lívia? Primeiro, muito boa noite a você, a Dora Kramer, toda a audiência do Jornal Jovem Pan. Primeiro, Lívia, que o fato da escolha do Silvinei Vasquez para ser o primeiro ouvido na CPMI já mostra um completo desvirtuamento da finalidade dessa investigação. Ora, a CPMI é a CPMI dos atos do dia 8 de janeiro. E por que é então que está se investigando aquela questão da PRF no ano passado, nas eleições de 2022?
a gente precisaria focar essa CPMI nos atos do dia 8. Quem é que esteve lá? Quem é que financiou as pessoas para estarem lá? Quem é que se beneficiou com aquelas pessoas lá? Quem é que autorizou? Quem é que foi omisso? Tudo dos atos do dia 8. Mas em relação ao teor do depoimento, ele foi categórico nas suas afirmações, foi enfático, inclusive, de que não descumpriu nenhum protocolo da polícia, não beneficiou ninguém e inclusive, trouxe dados, documentos, informações que amparavam o seu depoimento. Agora, disso tudo, a gente tem que ver como é a qualidade do nosso Congresso em relação a bate-boca de seu nível, inclusive com uma reprimenda pública do presidente à relatora, ensinando o beabá de como é que funciona um depoimento de alguém. Alguém pergunta, o outro responde. Eu acho que não tem muito o que aprender diferente disso. A gente precisa concentrar aí a nossa fé nas próximas oitivas para que cenas como essas não se repitam, mas fica muito difícil de acreditar nisso, porque o nível dos debatedores, dos parlamentares, mostra que vai ser, sim, cada depoimento um show de horrores como esse.